Olá, estamos em mais um programa Viver Direito da TV JET. Eu sou a Graziele Melo. Fique com a gente porque é sempre uma oportunidade de Deus para instrumentalizar você enquanto cidadão e sujeito de direito. No programa Viver Direito, sempre com um convidado especial, estou aqui dessa vez com meu amigo querido Dr. Ronan Ramos Júnior, que é advogado, mediador de conflitos, presidente da nossa Comissão de Mediação da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu gostaria de te agradecer por ter vindo. Obrigado, Graça. Prestigiar o nosso programa. Eu gostaria de saber um pouquinho de você, da sua trajetória, para você contar um pouco para as pessoas, desde sua formação do direito até a escolha de um método que hoje é tão, assim, está sendo tão acolhido, mas que ainda é um pouco diferente para as pessoas. Bom, Grazi, eu formei na Faculdade de Direito Milton Campos, né, em Nova Lima. Minha primeira experiência com mediação foi no programa Mediação de Conflitos do Governo do Estado, né, da Secretaria de Estado de Defesa Social, oportunidade que eu tive a honra de ser seu colega, né? Tempos bons aqueles, né? E a minha guinada para a resolução de conflitos, ela vem no final do curso. Chegou no final do curso, eu fiz uma análise de toda a experiência prévia que eu tinha tido anteriormente. Identifiquei que, mais do que escritório ou outras atividades que eu tinha tido, a que mais me chamou a atenção foi a conciliação no juizado especial. E aí, a partir de então, eu comecei a estudar e queria fazer daquilo meu trabalho principal e me deparei com uma situação curiosa, né? Os conciliadores, eles eram ou estudantes, estagiários, ou voluntários, especialmente pessoas aposentadas. E como atuar com a conciliação nesse ambiente privado, né? E ter um retorno financeiro de um investimento de estudos, né? De anos. Exato. E aí veio esse desafio, né? De forjar um próprio caminho para trabalhar com isso. E aí foi aí que logo eu descobri o programa Mediação de Conflitos. Foi a única oportunidade em Minas Gerais, naquela época, para trabalhar profissionalmente, né, com conciliação, com mediação, remunerado. E aí foi assim que eu comecei a trilhar esse caminho de mediação. Não, que lindo! E você também é uma pessoa que estuda muito, uma pessoa assim, muito focada academicamente, em fazer artigos, em pensar o direito à mediação. E você também fez mestrado, não fez? Eu acho que você foi na Argentina fazer? Foi. Conta pra gente um pouquinho. Pois Essa experiência que traz, querendo uma perspectiva comparada, sem querer, querendo, né? Bom, assim que eu saí da faculdade, nesse meio tempo de faculdade até entrar no programa Mediação de Conflitos, eu estudei. E aí, né, eu avancei da conciliação para a mediação, identifiquei, né, uma certa familiaridade entre os temas, entre a conciliação, autocomposição. E aí eu fui beber na fonte que me pareceu ser uma grande referência, que era a escola de Harvard, né, Programa de Negociação de Harvard. Então, fui estudar, bebi dessa fonte, fui fazer um curso lá. Você foi lá para Harvard e fez? Fui lá, aí eu fiz um curso no programa de negociação. Na época, hoje ele não tem mais, é um programa de instrução para advogado. Então eu tenho um certificado como mediador nos Estados Unidos, o que me habilita a ser mediador lá em alguns estados, né? A legislação lá varia conforme o estado, mas a maior parte dos estados aceita esse certificado que eu tive lá. E aí, posteriormente, em paralelo a esse curso, eu comecei também uma iniciativa muito interessante, que foi um projeto de pesquisa de uma universidade americana, da Universidade de St. Thomas, que investigava, isso em 2006, 2007, a possibilidade de implementação do conceito multiportas no ordenamento jurídico de 11 países da América Latina. Que interessante. Então foi a Mariana Hernandes, a gente começou a conversar, eu articulei a vinda dela para o Brasil, e aí, a partir daí foi formada uma rede com vários mediadores, então Tânia Almeida, Adolfo Braga, e algumas outras personalidades também, como a Ada Pellegrini, o Kazuo Watanabe. Então foi feita uma rede com mediadores do Sul, do Nordeste, do Sudeste, pesquisando a abertura do ordenamento jurídico brasileiro para a inclusão desse conceito multiportas. Eu acho que a partir daí... Conta um pouquinho para as pessoas, antes da gente entrar, o que seria esse conceito multiportas, para as pessoas se identificarem. Tá.
esse conceito multiportas ou sistema multiportas é aquela ideia onde, além do Tribunal de Justiça oferecer a prestação jurisdicional tradicional, com o juiz decidindo, o próprio Estado, o próprio governo, o judiciário, ele forneceria às pessoas outras oportunidades. Então, é o judiciário, você vai num fórum, quando tem a conciliação, tem a possibilidade da mediação, encaminhamento para um outro tipo de disputa, isso significa multiportas, né? Tem várias portas, vários caminhos para a pessoa trilhar para além do sistema de justiça. Para além da prestação tradicional do juiz, né? E aí foi feita essa pesquisa, de certa forma isso influenciou depois até o próprio Conselho Nacional de Justiça, né? E aí culminou, né, na resolução. Foi bem anterior, né? Foi 2006, bem anterior, 2006, 2007. E aí, enfim, esse foi um pouco o meu percurso. E aí, em 2008, 2009, eu fui fazer o mestrado na Argentina. Foi um chamado da Gabriela Asmar, da colega do Rio, e da Tânia, de que a Argentina já estava avançado no desenvolvimento da mediação há alguns anos. Tem uma legislação desde 95, Desde 95, então, né, muitos anos de experiência. Lá eles têm o que eles chamam de mediação judicial, pré-judicial obrigatória, né? Você está lá também, então você entende, né? As pessoas, para ingressarem no judiciário, elas precisam necessariamente passar por uma sessão de mediação, por isso que fala que é obrigatório, e aí, por mediador certificado, né, pelo Ministério da Justiça argentino, e só então o Estado reconhece o direito legítimo da pessoa a acionar a máquina do judiciário, fazer toda uma economia girar e tentar resolver seu conflito, né? Isso. Vejam como que isso é interessante, né? Antes da pessoa entrar com algum processo na justiça, ela precisa de tentar negociar diretamente, tentar conversar com a pessoa, antes para ela ter direito a entrar. Para ela ter direito a acionar a justiça, para ela ter direito a entrar com o processo, ela precisa antes passar pela mediação. E hoje a gente está começando com essa perspectiva aqui no Brasil e as pessoas ainda ignoram um pouco. Falam, conversar não adianta, sendo que na verdade não é uma conversa, né? O diálogo oportunizado pela mediação, ele abre caminhos, ele abre oportunidade do discurso das pessoas e o caminho para reconhecimento um do outro e naturalmente a gente satisfazer o que a gente quer, né? A gente tem uma pretensão, os nossos interesses. Muito legal. Eu costumo falar, Grazi, que fazendo uma comparação, uma analogia com uma imagem do Amartya Sen, economista, prêmio Nobel de Economia, né, idealizador do IDH, do Índice de Desenvolvimento Humano, ele fala que pobreza não é falta de renda. Ele diz que pobreza é ausência de capacidades. E eu acho que, fazendo um comparativo entre os países mais desenvolvidos, eles também têm uma taxa maior de utilização de métodos apropriados de resolução de conflito. E aí onde que eu quero chegar? Eu quero chegar aqui. Quando o brasileiro ou a pessoa, ela transfere o seu poder de decisão, a sua responsabilidade por resolver determinado conflito, de certa forma ele está reconhecendo a sua incapacidade de lidar com aquele conflito, transferindo para um terceiro, seja um árbitro, seja um juiz. Nesse sentido, a gente pode falar que as pessoas ou as empresas que recorrem muito a um terceiro, para esse terceiro tomar uma decisão, essas pessoas, essas empresas, por esse olhar, eles podem ser considerados pobres no sentido de ter a capacidade de resolver seu conflito. A mediação, a meu ver, Ela enobrece. Ela enobrece, ela enriquece a pessoa porque ela facilita a pessoa a manter e a trabalhar, melhorar sua capacidade de resolver o seu próprio conflito, né? Então... E é interessante porque todos nós sabemos, no fundo, o que a gente quer. Independente da demanda. Se eu conversar com uma parte, ela vai falar, poxa, poderia ter sido dessa forma, eu prefiro que seja assim. Se for conversar com outro, ele vai ter uma outra perspectiva. A gente sempre sabe, no fundo, o que a gente quer e nada melhor, de fato, do que a gente poder resolver um problema que é nosso. E agora, como fazer isso quando a gente já está com uma relação desgastada é que é o desafio, né? Porque às vezes a pessoa pensa, eu não consigo avançar numa negociação. E aí a figura de um terceiro, mas no caso, não que vai decidir por você, mas que vai facilitar essa comunicação, entra como sendo bem interessante, né? Exato. Hoje mesmo eu estava conversando com um colega advogado e né, conversando sobre a mediação não é a solução para todos os casos, mas é muito adequado para determinadas situações. E a gente conversando, né, até um exímio negociador, um advogado exime negociação, uma parte exime negociação, pode
e precisa, em alguns momentos, de um auxílio para a conversa avançar, né? Seja por questões sentimentais, ou aquela situação quando a gente está diretamente envolvido, a gente não consegue enxergar, né? Como se fosse o ponto de vista, se estiver muito perto, a gente precisa tomar uma distância. E o mediador é esse terceiro que vai acessar informações de ambos os lados e facilitar a conversa, né? Eu acho que Nossa, gente, por tem aí. muito assunto para conversar e já chegamos ao fim do primeiro bloco, pode acreditar. Então esperem mais um pouquinho, que logo logo a gente está de volta.